Gente, como é que vocês estão? Meu nome é Jair, como é que vocês estão, beleza? Eu sou deficiente auditivo e eu aposto que vocês nunca viram uma pessoa que usa um aparelho auditivo. E ainda assim, falando, viu? Porque a maioria das pessoas que eu conheço que são deficientes auditivos, eles não conseguem falar, eles são mudos e fazem o sinal de Libras, que são sinais de linguagem para quem é surdo. Eu sou assim desde quando eu era bebê, quando eu nasci. Depois que eu fiquei doente, o meu médico, na época, passou um antibiótico que literalmente destruiu os meus ouvidos, destruiu o meu tímpano, destruiu tudo. E depois disso, eu tive que usar um aparelho auditivo. Basicamente, demorou 3 anos para usar o aparelho auditivo, porque eu não queria usar de jeito nenhum. Porque isso incomoda, incomodava muito. Você não tem ideia o quanto incomodava o aparelho auditivo. Mas eu me acostumei, né? Tem que se adaptar e eu me adaptei. Depois de 3 anos, eu, de tanto não querer, que, quer saber, eu vou usar, vai, eu vou usar. Eu usei e é ótimo, pô. Eu tenho uma ótima sensação de escutar muito bem. Nossa, eu consigo escutar as músicas, as novelas, consigo escutar tudo. E aí que entram os pontos positivos e os pontos negativos de ser um deficiente auditivo. Por quê? Muita gente imagina que é um horror não conseguir escutar nada, é um horror. Muita gente imagina, mas não é o fim do mundo, vai, não é o fim do mundo. Por quê? Tem o primeiro motivo. Primeiro, um vizinho, ele pode à vontade tocar uma música no volume alto, no volume máximo, porque eu não vou conseguir escutar se eu tirar o meu aparelho auditivo. Eu vou explicar melhor. O meu ouvido esquerdo tem uma deficiência muito, muito grave, ou seja, tem uma perda auditiva muito grave, que quer dizer que eu não consigo escutar nesse ouvido. E aqui no meu ouvido direito tem uma deficiência moderada, ou seja, eu consigo escutar mais ou menos. Mas mesmo assim eu escuto bem mal, sem o aparelho auditivo, claro. Mas o ponto negativo é que a pilha do meu aparelho, eles acabam muito rápido. E esta só é a cartilha da pilha. E aqui acaba por 15 dias. Ou seja, eu tenho que me lembrar de levar a pilha para a escola, para a faculdade, para qualquer lugar, para academia, para algum evento. Eu tenho que pegar a pilha, porque senão, se eu não pegar a pilha, eu provavelmente não vou conseguir escutar se a pilha acabar. Mas o outro ponto negativo é que se eu perder mais frequência auditiva, eu vou ficar surdo, mais surdo ainda do que eu já tô. Porque eu já não consigo escutar muito bem. Eu já não consigo escutar. Aí imagina se um delinquente fica gritando no meu ouvido, eu fico ouvindo muito som alto, eu fico ouvindo música muito alto, que parece, pra mim, parece que não sou alto, mas mesmo assim sou alto, eu vou perder muita frequência auditiva. Um ponto positivo por ser deficiente auditivo é que se alguém te encher o saco, se alguém não te deixar em paz, é só desligar o aparelho. Pronto. Problema resolvido. Eu não consigo escutar você, você vai falando aí à toa. Pronto. Problema resolvido, né? Agora, tem um outro ponto negativo também, é de quando o meu aparelho quebra. Quebra por vários motivos. Quebra se eu dormir com ele, quebra se eu molhar com ele na chuva, porque meu aparelho é uma máquina. E máquina, se ficar exposta na água, ela quebra. E sabe quanto custa um aparelho auditivo? R$ 1.000. R$ 1.000. É muito caro. É de quebrar o pobre. É de quebrar a mão do pobre. Dá pra vender o rim só, um pulmão, ou até um coração com isso.
A cada um aparelho que quebrar, eu vou ter que vender o órgão. Agora, um ponto positivo é que eu me sinto muito especial. Muito, muito, muito. Não pode ser só diferente, porque todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Todo mundo é ser humano. Porque, basicamente, ninguém pode me copiar. Ninguém pode copiar o que eu estou vivendo. Ninguém pode falar nada. Porque só eu que sei o que estou vivendo. Por ser deficiente auditivo. Um ponto negativo também é que você está propenso a sofrer preconceito, a sofrer exclusão. Por quê? As pessoas ainda têm essa visão de que os deficientes são anormais, não são normais, são pecadores. As pessoas ainda têm essa ideia de que ficam menosprezando aqueles que não são iguais a você. Se é que você me entendeu. Bom, basicamente é isso como é a minha vida. Se eu escutar um som muito alto, eu tiro o meu aparelho. Se eu escutar um som muito baixo, quer dizer, se eu não escutar muito bem, é só eu colocar meu aparelho auditivo. Basicamente é isso, a minha vida. Agora, um outro ponto que eu quero falar sobre o meu aparelho auditivo é que eu preciso constantemente limpar o meu aparelho auditivo por causa da cera. Isso mesmo, por causa da cera. A cera enche muito meu saco. Enfim, meu primeiro vídeo. Bom, eu espero que vocês gostem do meu canal. Eu sei, é meu primeiro vídeo. Tem crédito, não me julga, por favor. Eu sou apenas um adolescente de 18 anos, tá? Não me julguem, tá bom? É meu primeiro vídeo. Obrigado por assistir até o final. Tchau.